do sol é a tradição patriarcal, a da lua é a matriarcal. No princípio, as primeiras civilizações, elas eram matriarcais, eram religiões todas lunares. No tempo, surgiram as solares. A religião cristã, ela é uma religião solar, ultra direita e super patriarcal. Então eu vou procurar trazer um apanhado dessa história da mulher e a igreja através dos tempos. Vira eu hoje, por favor. Para saber como é que nasceu a igreja, a gente precisa pensar um pouquinho em duas coisas. Primeiro, o judaísmo tradicional e ortodoxo. Aquele judaísmo que vinha durante muitos anos sendo professado, com toda a ritualística judaica, todas as tradições, que quem criou foi Moisés, lá atrás, quando ele sai do Egito. Dentro da sociedade judaica, existia um grupo de judeus que eram os essênios. Os essênios, eles tinham uma vida completamente diferente da cultura judaica. Eles tinham outras crenças. A gente praticava uma vida muito diferente. Eles viviam em comunidade e muitas das coisas que Jesus traz nos evangelhos, você encontra nos escritos essênios, agora que foram ali nas descobertas dos textos do Mar Morto. Inclusive, as bem-aventuranças, elas estão ali, foram enterradas 100 anos antes de Jesus falar as bem-aventuranças, já tinha sido comentado pelos essênios. Então, juntam duas culturas, a cultura judaica e a cultura essênia, trazida por Jesus. Porque aquele tempo que Jesus fica desaparecido, ele não está desaparecido, ele estava aprendendo, se instruindo e se instruindo dentro das escolas essênias. Os essênios sumiram na história. Dessa amálgama nasce o cristianismo. Com o cristianismo, no princípio, já era uma religião solar. Lá, quando eram catecúmenos, viviam dentro das catacumbas, era uma religião já solar. E onde a mulher habitava pouco. Juntou, veja, a hora que o cristianismo cresceu rapidamente. Roma, que estava decadente, transforma o cristianismo em religião oficial. Isto é, se apossou da religião cristã, criando a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa igreja, gente, é a continuação do Estado romano. Inclusive, as ideias são as mesmas, levar ordem ao caos. Então vinha aqui, matava tudo quanto era índio, para botar ordem e ensinar os caras a rezar o Pai Nosso. Esse era o conceito, mas era o conceito romano. Roma tinha uma vantagem, que Roma não ligava, não se importava muito com as crenças religiosas do lugar. Se você pagou imposto, tudo bem, pode ter suas crenças. Então, nasce a igreja no IV século. Vira aí, Valério. Quero me alongar na questão. IV século, em 1431, houve um concílio, porque havia uma grande discussão na época entre os estudiosos. Queriam saber se Jesus ele era homem, se ele era homem e parte homem e parte Deus, ou se era inteiro Deus. Então, várias frentes. Foi assim, era uma conta na época, não tinha programa Silvio Santos. Então as pessoas assistiam essas coisas com empolgação. Então criavam-se partidos. Torciam para um, torciam para aquele, torciam para o outro. Ah, Jesus, Jesus. Então, quando até então não se falava em mulher nessa história. O povo na rua vinha de religiões pagãs,
religiões lunares. Eles traziam aquela tradição lunar e sentiam falta da força do feminino em seus trabalhos, no seu espírito. O povo reunido começa a pedir um culto à Virgem, nesse concílio. Foi quando se adotou a história que Jesus era Deus, não tinha parte humana, ele era inteiro, sempre Deus, como a igreja acredita hoje. E, portanto, Nossa Senhora era, esse nome é importante, Theotokos. Theotokos é mãe, aquela que gera Deus, mãe de Deus. Quer dizer, a Virgem, o culto à Virgem começa em 431. Foi um grande golpe, uma grande sorte que nós tivemos, dentro de que vocês mulheres tiveram também, dentro do processo do crescimento do cristianismo. Porém, nos séculos 1, 2, 3, a deusa não foi esquecida. Os gnósticos que eram cristãos, eles cultivavam a deusa e ela era chamada de Sofia, que é o conhecimento, e tem um livro famoso deles, que é o Pitis Sofia, que vale a pena ser lido. Eles eram, assim, de uma retidão, e eles diziam que Jesus, nesse livro, Pitis Sofia, que Jesus, depois de ressuscitar, ficou 11 anos junto com os discípulos, ensinando os discípulos os assuntos mais difíceis e mais profundos. Esse livro existe, quem quiser ler, tem a venda. Bem, eles foram dizimados. A igreja fez o favor de aniquilar os gnósticos. Mas, na França, os cátaros continuaram com a crença dos gnósticos. E eles cultuavam o feminino mesmo. Eles diziam que existia uma dualidade entre espírito e matéria. E eles pregavam o voto de pobreza absoluta, castidade absoluta. À medida que você ia evoluindo, você ia deixando certos pseudo-prazeres, né? Então, você ia ficando a vida mais ascética, mais seca, que era a maneira de simplificar. Se transformaram-se em vegetariano, o cara ia se transformar em vegetariano. E aconteceu, isso ameaçava a crença de Roma, porque isso estava se expandindo muito, os cátaros estavam muito importantes, então eles foram sempre muito perseguidos. Então houve um concílio em 1215 que o Papa Inocêncio III decreta o fim dos cátaros, e houve um cerco. Aí foi feita uma cruzada em 33. Foi feita uma cruzada que cercou o palácio onde estava a cidade, né? O forte, muito seguro. Foi cercado durante muito tempo. Eles ainda permitiram que quem quisesse sair jurando que ia ser católico, negando tudo aquilo. Quem ficou na cidade foi destroçado. Assim, mas na barbárie mais absurda que vocês podem imaginar. Era a mulher sendo estuprada, matava as crianças na frente das mães. Foi uma coisa assim das mais terríveis. Sobrou quem ficou na cidade, ficou para tosse. Conta-se a boca pequena, isso é fofoca, né? Mas conta-se a boca pequena. A taça do Santo Graal estava escondida nesse castelo, que eles conseguiram fugir com essa taça. Isso é fofoca. Vai lá. Agora acontece o seguinte: tem uma coisa que você não consegue sufocar, que é a alma das pessoas. A alma das pessoas. O que acontece? As mulheres são completamente ignoradas, denegridas, obscurecidas, perseguições absurdas. Mas os artistas continuam cantando suas canções, que são os trovadores. Nossa civilização cristã, ela foi formada pelos trovadores. Quem forma uma civilização não são os heróis de guerra. Quem forma a civilização são os artistas que criam a uniformidade de pensamento num povo.
E os trovadores andavam cantando trovas românticas, dos amores mais impossíveis. Aqueles cavaleiros que se apaixonavam por alguém, mesmo que ela fosse casada, era aquele amor ideal, que ele vivia consumido pelo amor daquela mulher, que se aniquilava e não se deixava levar. Tem certos momentos, quando é Tristão e Isolda, o rei manda Tristão ir buscar a mulher dele, e ele vai. Quando ele volta, ele se apaixona profundamente por aquela mulher, e eles, quando dormem, ele põe a espada entre eles dois. A vontade dele era mais forte. Ele respeitava a amizade que ele tinha pelo rei, que ele devia ao rei, e o respeito que ele devia àquela mulher. Muito lindo. Mas esses caras começam a cantar a Notre Dame. Eram franceses. Notre Dame para lá, Notre Dame para cá, Notre Dame para lá. A igreja descobriu Notre Dame, Nossa Senhora. Uf. Aí dá um outro lance de crescimento à força da Virgem Maria. Alguém quer perguntar alguma coisa? Isso é mais ou menos em que época? Nós estamos em 1233. Aqui nós já estamos, os trovadores, eles começaram a cantar por volta do ano 700. Ano? 700. Com Pepino Breve, Carlos Martel. Esse povo começa, a civilização cristã nossa de hoje, começa nessa data, por volta do ano 700. Até então eram os reis, aqueles reis carolíngios, aqueles caras que você vê que toma vinho, corre pela boca, come vinho, jogado pelos cantos. Mas, gente, o Carlos Magno, que é tido como a maior figura da nossa história, o cara não sabia escrever o nome. Não sabia escrever o nome. Os árabes tinham, nessa época, cidades, que você, para chegar no centro da cidade, cavalgava 4 dias por canteiros floridos. Nosso rei não sabia escrever o nome, e eles são os atrasados.